Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula, iremos identificar equações biquadradas e a resolvê-las no conjunto dos números reais. Vem comigo. Então, para começarmos essa aula sobre equação biquadrada, vamos definir o que é uma equação do quarto grau. Uma equação com uma incógnita é do quarto grau quando o maior expoente dessa incógnita é 4. Então, temos aqui 2x à quarta menos 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 8x igual a 0. É uma equação do quarto grau, porque o maior grau do maior monômio, se olharmos aqui para o primeiro termo, é de quarto grau. X à quarta menos 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5 igual a 0, também é uma equação do quarto grau. E 3x à quarta menos 2x ao cubo menos 5 igual a 0, também é do quarto grau. Então, uma equação com uma incógnita é do quarto grau, quando o maior expoente dessa incógnita é 4. Está aqui. Bom, e definindo equação biquadrada, é uma equação do quarto grau que apresenta a incógnita somente com expoentes pares. Então, temos aqui 2x à quarta menos 3x ao quadrado menos 5. Então, aqui, 2x à quarta é de quarto grau, 3x ao quadrado, segundo grau, e 5 é de grau zero, já que 5, se eu escrever assim, 5x, como a incógnita é x elevado a zero, é a mesma coisa que 5. Então, temos aqui grau 4, grau 2, grau 0. Então, é uma equação do quarto grau. Ou equação também chamada biquadrada. 3x à quarta menos 2x ao quadrado igual a 0. Também é uma equação biquadrada. Temos aqui nas incógnitas expoentes pares. Expoente 4 e aqui expoente 2. Então, é uma equação também biquadrada. Então, a equação biquadrada é uma equação do quarto grau que apresenta a incógnita somente com expoente pares. Toda equação biquadrada pode ser reduzida à forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a 0, que se denomina a forma geral. Então, a, b e c são números reais, onde o a é o coeficiente do termo em x quarta, o b é o coeficiente do termo em x ao quadrado e o c é chamado termo independente. Então, a, b e c são números reais, tá certo? Nós vamos trabalhar a equação biquadrada, onde os coeficientes são números reais. Então, exemplos aqui, 2x à quarta menos 3x ao quadrado menos 5 igual a 0, vimos que é uma equação biquadrada, onde o a é o 2, o b menos 3 e o c menos 5. 3x à quarta menos 2x ao quadrado igual a 0. Então, aqui o a é igual a 3, o b é igual a menos 2 e o c é 0. Quando isso acontece, o segundo exemplo, vamos chamar de equação biquadrada incompleta. Por quê? Porque o c é igual a 0. Tá? Vai ser equação biquadrada quando o b for igual a 0 ou o c igual a 0. No primeiro exemplo,
é uma equação biquadrada completa, porque A, B e C são números reais diferentes de zero. Então, toda equação biquadrada pode ser reduzida dessa forma: ax² mais bx² mais c igual a zero, onde A, B e C são números reais. E se denomina forma geral da equação biquadrada. Vamos agora determinar as raízes de uma equação biquadrada. Vamos pegar alguns casos. O primeiro caso é uma equação incompleta do tipo ax² mais bx² igual a zero, ou seja, quando c for igual a zero. Então, temos aqui na letra A, 2x² menos 32x² igual a zero. Vamos já encontrar a solução. Vamos olhar para o binômio 2x² menos 32x². Nós podemos colocar aqui, podemos, na verdade, transformar isso aqui num produto. Vamos colocar aqui o 2 em evidência. Podemos colocar o 2 em evidência, né? Temos 2 e o 32. O MDC do 2 e 32 é o 2. E pegar a incógnita com o menor expoente, também em evidência. Podemos colocar em evidência 2x². Beleza? Então, temos aqui 2x² menos 32x². Vamos colocar o 2x² em evidência. Então, repetindo. Esse 2 é o MDC do 2 e do 32. E colocamos aqui, olhando para o x² e x², pegamos o do menor expoente, tá? O monômio de menor expoente, que é o x². Então, 2x² vezes, e aí vamos fazer a divisão. 2x² dividido por 2x², aqui vai dar x². Menos 32x² dividido por 2x² é 16. Então, aqui 16. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, propriedade dos números reais. Quando você tem um produto de dois números, que vai dar igual a zero, então, pelo menos um é igual a zero. Então, se eu vou reescrever essa propriedade, você tem aqui dois números, A vezes B, igual a zero. Então, temos que ou A é zero, ou B é zero. Então, nesse caso aqui, temos que 2x² vai ter que ser igual a zero, ou x² menos 16 é igual a zero. Bom, 2x² igual a zero, daqui eu posso concluir que x é igual a zero. x² menos 16 igual a zero, temos aqui que x² vai ter que ser igual a 16, então x vai ter que ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Portanto, x é igual a mais ou menos 4. Então, o conjunto solução dessa primeira equação é o 0 e mais ou menos 4. Vamos para o item B. 3x² mais 27x² igual a 0. Vamos olhar para os coeficientes. 3 e o 27. Posso colocar em evidência? Posso. Fazendo o MDC do 3 e 27 é o 3. Então, 3 em evidência. Temos aqui x², x². Vou colocar o x² também em evidência. Está aqui. E agora fazer a divisão. 3x² dividido por 3x² vai dar x². Mais 27x² dividido por 3x² vai dar 9. Então, aqui vai dar 9. Isso aqui é igual a 0. Então, novamente, temos aqui um produto igual a 0, de dois termos aqui, duas expressões igual a 0. Então, temos aqui que 3x² é igual a 0, ou x² mais 9 é igual a 0.
Bom, olhando para o 3x ao quadrado igual a zero, posso concluir que x é igual a zero. X ao quadrado mais 9 igual a zero não tem solução, né? Porque não existe número real elevado ao quadrado somado com 9 que dê zero. Isso aqui tem que ser negativo, né? Tem que ser exatamente negativo. Não tem, né? E se eu fosse desenvolver, ficaria assim, ó, x ao quadrado igual a menos 9. Então, não tem nos reais um número que elevado ao quadrado dê um número negativo. Então, a única solução dessa equação, 3x à quarta mais 27x ao quadrado igual a zero, é zero. Tá certo? Então, vimos nesses dois exemplos como resolver uma equação incompleta. Agora, vamos tentar encontrar as raízes de uma equação biquadrada de uma equação incompleta do tipo ax à quarta mais c igual a zero, ou seja, quando b for igual a zero. Então, temos no item A, 2x à quarta menos 32 igual a zero. Então, vamos tentar resolver essa equação da forma simples. Ó. Temos aqui 2x à quarta menos 32, então vou passar para o segundo membro, 32. Então, x à quarta vai ser igual a 32 dividido por 2. Então, x à quarta vai ser igual a 16. Então, se x à quarta é igual a 16, então x vai ser igual a mais ou menos raiz quarta de 16. Bom, 16 é 2 à quarta. Então, 2 à quarta, raiz quarta de 2 à quarta é 2, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, o conjunto solução é mais ou menos 2. No item B, 3x à quarta menos 243 igual a zero. Mesma coisa. 3x à quarta vai passar a ser igual a 243. Então, x à quarta é igual a 243 sobre 3. X à quarta vai ser igual a 81. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quarta de 81. Fazendo a decomposição em fatores primos, 81 é 3 elevado à quarta potência. Então, raiz quarta de 3 à quarta é 3. Então, x vai ser mais ou menos 3. E o conjunto solução dessa equação, 3x à quarta menos 243 igual a zero, é mais ou menos 3. Vamos então para o terceiro caso. Encontrar raízes de uma equação biquadrada completa do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Antes de eu fazer o comentário, vamos só voltar um pouquinho na equação do segundo grau. Para encontrarmos as raízes de uma equação do segundo grau, tínhamos que resolver a fórmula de Bhaskara, que era x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Temos aqui o x1 e x2. Então, olhando para a fórmula resolutiva das raízes de uma equação biquadrada, é muito parecido. Olha para cá. O x, ou seja, as raízes de uma equação biquadrada completa, será do tipo mais ou menos raiz quadrada, olha só o que aparece aqui dentro do radicando, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, a única diferença é que entra na fórmula resolutiva um mais ou menos raiz quadrada. A fórmula de Bhaskara passa a ser o radicando dessa expressão. Beleza? Onde o a, b e c
são os coeficientes da equação biquadrada, beleza? O A, o coeficiente do termo em x à quarta, o B, coeficiente do x ao quadrado e o seu termo independente. Então vamos para o exemplo, 2 exercícios aqui para a gente poder aplicar a fórmula e ver como funciona. Então na letra A temos o seguinte: x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, vamos só colocar os coeficientes. Temos que o A é 1, o B menos 5 e o C é 4. Então, aplicando a fórmula, temos que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada. Vamos lá, menos B, vamos botar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é 4. Isso tudo sobre 2 vezes o A é 1. Então, 2 vezes 1. Aqui. Então, só botar aqui o raiz quadrada. E aqui também raiz quadrada. Aqui. Tá vendo? Aplicação. Então, x vai ser igual a mais ou menos. Vamos resolver aqui no radicando. Temos, aqui vai ficar 5. Mais ou menos, raiz quadrada. Aqui vai ficar 25 menos 16. Então, isso tudo aqui vai dar 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 2. Isso aqui tudo raiz quadrada. Aqui, ó. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Menos com menos mais, então vai ficar 5. Mais ou menos, olhando aqui o delta, discriminante, né? Vai ficar 25 menos 16. 25 menos 16 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá aí. Bom, chegamos aqui, né? Então, vamos só resolver... não, agora vamos resolver diretamente. Vamos encontrar diretamente as raízes, né? Então, isso aqui vai ser igual. Vamos colocar aqui do lado. Então, reparem. X, vamos chamar aqui de x1. Vamos olhar somente o sinal de mais, tá certo? Somente o sinal de mais. Então, isso vai ser igual mais raiz quadrada 5 mais 3, ó, 5 mais 3 sobre 2. Essa aqui vamos chamar da primeira raiz. Vamos só deixar montado assim, só para a gente poder enxergar algumas situações novas aqui. Então, olhei para o sinal de mais aqui e o mais aqui dentro. Montei ali. Agora, eu vou olhar o sinal de mais. Então, x vai ser igual a mais, não precisa colocar mais, né? Então, vai ficar x igual. Agora, eu vou olhar para o sinal de menos. Então, 5 menos 3 sobre 2. Tá vendo? Então, eu tenho aqui duas raízes. A terceira raiz, agora eu vou olhar o sinal de menos. Vou repetir essas duas expressões aqui, esses dois radicais, agora colocando o sinal de menos do lado de fora. Então, vai ficar menos 5 mais 3 sobre 2. E x vai ser igual a menos raiz quadrada de 5 menos 3 sobre 2. Olha lá, tá certo? Essas são as 4 raízes. Lembrando que nós estamos resolvendo a equação biquadrada olhando apenas para os números reais, tá certo? Nos números reais, no conjunto dos números reais. Agora eu vou poder resolver, vamos lá. Então isso aqui vai ser igual. 5 mais 3 é 8. 8 dividido por 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então aqui é 2. Aqui 5 menos 3 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Aqui. Aqui vai ficar menos 2. E aqui menos 1. Então,
Nos reais, o conjunto solução das... Vamos colocar aqui. Será, né, o conjunto solução tem como os elementos mais 1, o mais 2, menos 1 e menos 2. Aplicamos assim diretamente a fórmula resolutiva. Mais ou menos raiz quadrada de menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos então para o item B. Muito bem, então no item B temos, vamos lá, x à quarta menos x ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, vamos só anotar os coeficientes. O A é 1, o B é igual a menos 1 e o C igual a menos 2. Antes de jogarmos na fórmula, podemos resolver em partes. Podemos resolver, por exemplo, o discriminante primeiro, né? Então, delta, que é o discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ser igual, o b é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, e o C, menos 2. Então, delta vai ficar 1, menos 1 ao quadrado é 1, aqui vai ficar positivo, então 4 vezes 2 é 8, isso aqui vai dar 9. 9 é um número maior que 0. Então, posso dar continuidade. Agora, eu vou jogar na fórmula. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada, né, de menos b. Então, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Já resolvi. É raiz quadrada de 9. Resolvi b ao quadrado menos 4ac. Né? Então, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o A é 1. Então, isso aqui tudo raiz quadrada, né? Olha lá. Bom, então isso aqui vai ser igual, mais ou menos. Então, x vai ser igual a mais ou menos. Só tirar esse igual aqui. Então, vai ficar igual a mais ou menos. Aqui vai ficar 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 1 mais ou menos 3 sobre 2. Tá aqui. Agora, vamos tentar encontrar as 4 raízes. Então, a primeira raiz vai ser x igual. Vou olhar somente para o lado positivo. Tá certo? E aqui dentro positivo. Então, vou olhar agora para 1 mais 3 sobre 2. Raiz quadrada de 1 mais 3 sobre 2. Vamos deixar anotado aqui. Continuo olhando para o sinal de mais e menos aqui dentro. Então, x é igual a raiz quadrada de 1 menos 3 sobre 2. E vou olhar agora para o sinal de menos. Os mesmos radicais acima. 1 mais 3 sobre 2. E x igual a menos raiz quadrada de 1 menos 3 sobre 2. Bom, 1 mais 3 é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, a primeira raiz quadrada de 2. 1 menos 3 é menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, nos reais, está aqui, ó. Determine nos reais. Então, nos reais não existe solução. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, aqui, conjunto vazio, não tem solução. Certo? Aqui vai ficar x igual a menos. Aqui 1 mais 3 é 4 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2. Ok. E aqui também não vai haver solução, já que vai dar raiz quadrada de número negativo. Nos reais não tem solução. Portanto, nessa equação, temos como soluções, ou solução, os elementos. O conjunto solução tem como os elementos
mais 2, mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Então, vimos nesses dois exemplos como aplicar a forma resolutiva para encontrar raízes de uma equação biquadrada completa do tipo ax² mais bx² mais c igual a 0. Vamos resolver então uma questão da Universidade Federal Tecnológica do Paraná do ano de 2010. Resolvendo a equação biquadrada, 6x² menos 5x² mais 1 igual a 0, obtém-se como solução aqui as opções. Então, é uma equação biquadrada completa. Então, vamos usar aquela fórmula resolutiva. Então, primeiramente, vou calcular o delta. Temos aqui os coeficientes. O A, 6, B, menos 5 e C, 1. Então, delta é B² menos 4AC. Isso aqui vai ser igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 6, e o C é 1. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 6 vezes 1, 24. Isso aqui é igual a 1. Então, nos reais tem solução. Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de b², menos b, melhor dizendo, menos b, né? Vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 6. Então, isso aqui vai ser igual a mais ou menos, aqui vai ficar 5. Então, 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 12. 2 vezes 6, 12. Então, lembrando que isso aqui é tudo raiz quadrada, né? Aí. Então, vamos olhar para o sinal de mais. Então, mais raiz quadrada de 5 mais 1. Então, vou reescrever aqui. 5 mais 1 sobre 12. Então, isso aqui vai dar 5 mais 1, 6 sobre 12 avos, que vai dar meio. Então, raiz quadrada de meio. Posso racionalizar. Então, o meio, né? Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque isso aqui, na verdade, é 1 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, multiplicando, racionalizando o denominador, multiplicando por raiz quadrada de 2. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vamos olhar para o menos. X vai ser igual a positivo, olhar o sinal de mais. 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Né? Vamos só reescrever aqui. 5 menos 1 sobre 12. Então, isso aqui vai ser igual a 5 menos 1, 4. 4 sobre 12, né? 4 sobre 12 é 1/3. Posso até fazer de forma direta, simplificando, né? Então, temos aqui, ó, 5 menos 1 é 4. 4 sobre 12, avos, eu posso simplificar e ficar 1/3. Então, aqui é 1/3. Então, vou racionalizar o denominador. Raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 3. Multiplico em cima e embaixo. Vamos chegar a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é outra raiz. Bom, olhando para o sinal de menos agora. O
que muda é colocando o sinal de menos aqui antes do radical. Então vai ficar menos raiz quadrada de 2, né? Vou só reescrever só para ficar claro. Vou pegar o menos e vou repetir exatamente o que está aqui, tá? 5 mais 1 sobre 12. Dá o mesmo resultado, só com o sinal de menos no final. Então vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E a quarta raiz, menos raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 12. Já foi resolvido aqui. Deu menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Então chegamos às 4 soluções, às 4 raízes da equação biquadrada. Portanto, olhando as opções, é a letra A, né? Tá aqui, ó. Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, menos raiz quadrada de 3 sobre 3, mais raiz quadrada de 3 sobre 3 e mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a opção correta é a letra A. Vamos agora resolver uma questão do IAN do ano de 2018. É correto afirmar que o valor da soma das raízes reais da equação x² igual a 7x² mais 18 é um número, e aí temos que avaliar se a soma é um número primo, se é um divisor de 36, se é um múltiplo de 3, divisor de 16 ou divisor de 25. Então, reparem que a equação não está na forma geral, vamos colocar na forma geral. Então, x², vou passar o 7x² mais 18 para o primeiro membro, trocando os sinais, menos 7x² menos 18, isso aqui é igual a 0. Então, daqui podemos concluir que o A é 1, B menos 7 e C menos 18. Se trata de uma equação biquadrada completa, então vou poder usar a forma resolutiva. Bom, vamos primeiro calcular o discriminante, o delta. Então, delta vai ser igual a b² menos 4ac. Isso é igual a menos 7² menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 18. Isso aqui vai ser igual a menos 7² é 49. Aqui vai ficar menos com menos mais 18 vezes 4 dá 72. E aí vai dar 121. 121 é maior que 0, então nos reais vai ter solução. Então vamos calcular, né? X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada, daqui a pouco eu vou colocar, menos b. Então vamos lá, menos b vai ficar menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 121, que é o delta, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então isso aqui tudo raiz quadrada. Bom, então isso aqui vai ser igual a mais ou menos, menos com menos mais, então vai dar 7, mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11, sobre 2. Então aqui é a raiz quadrada. Então daqui podemos chegar às 4 raízes, né? Então, x vai ser igual. Vou olhar somente para o sinal de mais. Vai ficar mais 7 mais 11 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual. 7 mais 11 é 18, dividido por 2, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá aqui. Então, menos 3 também é a solução. Se eu olhar agora para o sinal de menos, menos raiz quadrada de 7 mais 11 sobre 2. Isso vai dar menos 3. Bom, agora vamos olhar para o menos aqui dentro, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 7 menos 11 sobre 2.
Só que 7 menos 11 vai dar menos 4. Menos 4 sobre 2 é menos 2. Então, nos reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, aqui eu vou parar, não vou continuar. Da mesma forma, se eu pegar o menos raiz quadrada de 7 menos 11 sobre 2, também não tem como resolver nos reais. Portanto, as raízes dessa equação, x à quarta, menos 7x ao quadrado, menos 18, igual a zero, são o conjunto de solução, ou as raízes é o 3 e menos 3. Muito bem. Então, é correto afirmar que o valor da soma das raízes, que é a soma. Então, a soma vai ser 3 menos 3, 0. Tá aí. Então, vamos avaliar as opções. 0 é um número primo? Não. É divisor? 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, a letra B está descartada. Não é a resposta. Não é a opção, está descartada. Da mesma forma, a letra D, divisor de 16, não é divisor de 25, é um múltiplo de 3. Então, a opção correta é a letra C. Muito bem, essa foi mais uma aula. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.